acho que a gente precisa desmistificar que FEL ele é aplicado em grandes projetos, né? Em projetos milionários, bilionários. Dá para fazer melhor. Todo projeto de sucesso tem que passar por uma fase de planejamento também muito bem sucedida. E em grandes projetos de capital, que envolve planejamento de milhões de reais, às vezes centenas de milhões de reais, esse planejamento é crucial. Para esses casos específicos de grandes projetos, existe uma metodologia de planejamento muito difundida, conhecida como Front-End Loading, ou FEL. Conhecer um pouco sobre o FEL, a sua história, os seus problemas, ver como ele evoluiu e como esses problemas podem encontrar soluções ágeis, tudo isso vai ser o nosso assunto de hoje aqui no Veruncast. Não sai daí, eu sou Joel Corsini, do time de comunicação e marketing da Verum Partners, e você está no Veruncast. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o Veruncast, o podcast da Verum Partners e também do Verum Institute. Esse é o nosso lugar onde a gente vai falar sobre inovações em negócios, em projetos, mas principalmente a gente vai falar de bons resultados e como alavancar o seu projeto. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre agilidade e planejamento. Ou melhor, como a gente pode utilizar aquilo que já existe para poder ficar ainda melhor. Afinal de contas, o planejamento serve para melhorar os nossos projetos, para potencializar resultados. Mas será que a gente consegue deixar esse planejamento em grandes projetos ainda melhor, ainda mais eficaz? Esse é o nosso papo de hoje. Se você está curioso, não sai daí. Como sempre, a gente está aqui recebendo os nossos convidados ao meu lado, Bruno Amaral, CLO do Verum Institute. Seja bem-vindo, Bruno. Olá pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos, né? Sejam bem-vindos aí ao nosso podcast, terceira temporada que tá incrível. E aqui, João, a gente tá com esse timaço, né, na mesa. Certeza que a gente vai ter um momento muito legal com vocês para compartilhar conhecimento. Que é isso, né, João? Conhecimento é conhecimento, só se for compartilhado e aplicado, pessoal. Então vamos lá. Quer saber mais sobre esse e outros assuntos? Siga a gente nos nossos canais, tanto no LinkedIn quanto no YouTube e em todas as plataformas de streaming, ou como dizer, né, o Joel, nas plataformas de áudio, para você ter conteúdo de qualidade, né, para ter aí no seu dia a dia de projetos. Vamos lá, Joel? Vamos seguir então apresentando os nossos convidados? Bora começar. Hoje o papo é sobre FEL, pessoal. Uma metodologia específica para grandes projetos, mas eu não vou falar muito não, vou deixar os especialistas falarem. A gente está recebendo hoje dois sócios aqui da Verum Partners. Um está online, outro está aqui conosco. Luísa Galante, seja muito bem-vinda. Se apresente aí para o pessoal de casa. Olá, pessoal. Primeiramente, muito agradecida por fazer parte aqui desse time, para a gente falar um pouquinho mais sobre FEL e como a gente melhorar na atualidade FEL. Eu sou engenheira civil, sou gerente de projetos. A minha carreira foi desenvolvida em gerenciamento de projetos e portfólio, com esse viés de linha e agilidade. E eu espero poder contribuir um pouquinho mais com vocês aqui hoje. Maravilha. Junto conosco também outro super profissional, sócio da Verum Partners. Ele está online hoje. Tiramos ele das férias para poder falar um pouquinho sobre FEL e sobre agilidade aqui conosco. Márcio Barroso, sócio da Verum Partners. Márcio, está com a gente aí? Seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui com todos, poder compartilhar um pouco aí dessas abordagens de FEL. Eu já trabalho no ambiente de projetos há mais de 21 anos, tendo passado aí por grandes empresas de mercado e grandes consultorias, e vai ser um prazer poder compartilhar com vocês e trazer um pouco mais sobre essa abordagem. Maravilha, Márcio, obrigado aí, vai ser um papo muito bacana hoje, mas para a gente deixar todo mundo na mesma página, gente, vou falar um pouco sobre o FEL, o Front-End Loading. Como surgiu, ele veio para resolver o quê? Conta um pouco da história do FEL para a gente. Perfeito, vamos lá. O FEL, como falado aí por você, né, Front-End Loading, ele não, na natureza dele, a gente não traduz esse nome. Mas particularmente eu gosto de usar que ele é uma validação do planejamento através de portões. Ele surgiu na década de 70 e veio para suprir uma necessidade do mercado aí com uma baixa maturidade no planejamento e baixa maturidade na engenharia. A gente tinha naquela época alguns setores muito desenvolvidos já e a construção um pouco atrasada com isso. Então foi criada essa metodologia, né? Ela foi se tornando uma metodologia mais forte na década de 80 e fortemente introduzida ali nos Estados Unidos
e no Canadá. Ela veio para o Brasil um pouco mais recente, mas ela veio justamente para trazer essa maturidade. Estamos falando então de uma metodologia que está há mais ou menos 50 anos, então ela já ganhou uma certa maturidade de aplicação. Perfeito. Lu, agora na prática, né, para quem está nos ouvindo, quais são os principais benefícios, né, que tem a adoção do FEL? Né? Então fala pra gente, né? Eu tenho uma filhinha de 5 anos, Letícia, que possivelmente assistindo a gente. Lelê, né? Lu, quais são os principais benefícios que o FEL tem no dia a dia na gestão de projetos? A metodologia ela foi criada para a gente trazer um pouco mais de segurança para aqueles investimentos, né? Inicialmente ela foi pensada para projetos de capital, né? São projetos de valor alto, chamados também como projeto de investimento, onde a gente precisava trazer segurança para aqueles investidores. E como naquela época a governança era baixa ou não tinha governança de projetos, o que acontecia muito era o avanço de projetos serem autorizados e a gente conseguir medir a maturidade da engenharia e fazer uma análise de viabilidade muito tarde. Muitas das vezes o projeto ele já estava em execução. Então a gente tem um grande índice de obras paralisadas por a gente averiguar, né, essa viabilidade muito tarde. Então o FEL ele vem trazer essa maturidade um pouco mais para o início, a gente verificar a viabilidade um pouco mais para o início. Então eu estou cada vez pedindo, né, que o time do projeto me dê um retorno sobre aquela segurança. Então eu faço um portão, analiso, trabalho mais um pouco, analiso novamente. Então a gente sempre atrelar a palavra FEL à segurança de investimento. E é legal, né, Lu? Pensando um pouquinho até na questão do Lean, né? Ou seja, a gente está quebrando um problema complexo em partes. Então a gente tem ali os gates de aprovação para conseguir seguir com a avaliação do projeto. Excelente explanação. Joel, acho que é legal, a gente traz aqui uma visão do que é FEL, de benefícios, né? Mas assim como toda metodologia, a gente também tem problemas. E problema, né? De novo, trazendo para o Lean, problema é ouro, pessoal. Infelizmente, na nossa cultura, a gente trata o problema, né, como uma oportunidade. E eu vou trazer agora o Márcio, né, para o Márcio falar um pouquinho para a gente, né, de quais são as principais oportunidades que a gente tem na evolução da metodologia do FEL. Márcio, fala para a gente, por favor. Bom, pessoal, como toda metodologia, ela tem aí benefícios que são muito claros, que ela traz vantagens para os projetos que estão implementando, mas, ao mesmo tempo, ela traz também desafios, né? Então, no caso da metodologia FEL, a gente tem percebido aí, ao longo dos anos, que algumas situações levam a uma implantação com resultados diferentes daqueles que a gente entendia como ideal no passado, né? Então, por exemplo, master plan pouco adaptativo às mudanças ou alterações que o projeto enfrentou ao longo das fases, né? Também percebemos um atraso aí no time to market, né? Então, quando o projeto foi concebido, quando o business case foi elaborado, tinham alguns objetivos, visavam alguns objetivos na sua implantação. Pode ser preço, pode ser aproveitar um melhor momento, um super ciclo do minério. E quando o projeto é concluído e vai para a operação, às vezes esse momento já passou e o time to market perde o seu sentido, né? A implantação perde o seu sentido. Constata-se também portões de aprovação da fase muito longos, demandando muita revisão, muito comentário, muito retrabalho. Também falta de uma agenda colaborativa, as disciplinas trabalhando muito em silos, com pouca interação entre elas e necessitando de muita reunião de alinhamento, muita coordenação entre as áreas para que os desenvolvimentos e as especificações conversem entre si. Também pouco conhecimento e pouca identificação com as premissas e a estratégia do projeto, percebendo níveis de desenvolvimento e níveis de entendimento diferenciado entre as áreas participantes ou entre os stakeholders envolvidos no projeto. Baixo comprometimento com a colaboração ou com a cocriação também. E priorização da emissão dos projetos em detrimento dos objetivos ou daquilo que é mais importante para o projeto naquele momento, né? Ou seja, uma quantidade tendo maior valor do que a qualidade. E quando a gente fala de uma abordagem de FEL ágil, a gente
traz para a mesa algumas questões interessantes, como, por exemplo, uma gestão por restrição, uma gestão colaborativa, um maior alinhamento entre as lideranças, uma montagem de grupos de trabalho que nós costumamos chamar de squads, mais alinhados com as necessidades do projeto, mais necessidades com a cultura da empresa, e uma maior possibilidade de trabalhar o alinhamento dos conhecimentos e das técnicas que estão sendo desenvolvidas no projeto ao longo da fase e não somente no final. Então, é uma abordagem que permite maior integração, maior agilidade nas entregas, maior conhecimento das áreas sobre aquilo que está sendo desenvolvido e sobre os objetivos a serem alcançados. Um complemento na fala do Márcio, acho que, Joel, né, quando a gente traz, né, da definição de FEL, né, do contexto de onde ele foi criado na década de 70, né, Lu, e a gente traz um pouquinho para o nosso dia a dia de hoje, acho que traz um ponto muito legal, né, o time to market. E aí, correlacionando, né, quando a gente olha esse tempo, né, de implementação de um projeto, e cada vez mais frequente, né, se a gente pegar o ciclo de commodities, seja de, né, falar de óleo e gás, seja de mineração, né, as commodities minerais, e o Brasil, né, com um grande exportador de commodities mineral, imagina no dia a dia de projeto, cara, como é que isso deve ser? Você está ali fazendo um gate de aprovação, né, de repente você, né, está adotando como premissa, né, uma precificação de minério ou de um barril de petróleo. Acontece uma guerra no meio do projeto, um projeto de 2, 3 anos. E aí, cara? Né, então, acho que são problemas, né, quando a gente fazendo um paralelo aqui que a Lu trouxe, né, quando a gente sai, né, da origem, década de 70, né, qual era o contexto, antes da crise do petróleo, e a gente trazendo os nossos dias atuais, né, Lu, o tanto que isso, né, mudou, né? Eu acho que isso conecta muito com o próximo ponto que a gente vai olhar com a Luísa, né, Joel, que é um pouquinho... E aí? O que a gente faz? É uma situação, nós estamos falando de um projeto, de uma metodologia que nós já vimos que ela traz inúmeros benefícios, o próprio Márcio já trouxe. É uma metodologia de, sou ruim de conta, vamos lá, mais ou menos 50 anos. Mais de 50 anos. Imagina o quanto o mercado evoluiu, quantas tecnologias entraram para agregar nesse ponto também. O FEL evoluiu, o Márcio trouxe alguns pontos que podem trazer de agilidade. Essa evolução a gente sente hoje no mercado? Você tem sentido isso também, essa evolução do FEL junto aos projetos que você atua? O que a gente consegue perceber é que o mercado mudou, né? Nós mudamos em 50 anos. Então, a metodologia ela foi criada por um contexto para suprir as necessidades daquela época, que era trazer muito mais segurança. Só que a metodologia, ela num viés bem tradicional, ela é muito fechada, né? Ela é muito engessada. E no mundo de hoje, a gente, né, a palavra engessado, ela não se encaixa mais. Então, a gente vem melhorar, potencializar o FEL, né, que foi desenhado há 50 anos atrás, e trazer uma nova roupagem para esse FEL. A gente traz um framework com viés de agilidade, que está totalmente aderente ao que a gente tem hoje, né? Então, com viés ali de formação de squads, onde a gente tira um pouco aquele olhar para somente o portão, para somente a segurança, e a gente traz o olhar durante toda a fase ali do projeto. Os benefícios, eles vão vindo através desse dinamismo e também por a gente conseguir olhar o ciclo de vida ali todo e conseguir equalizar melhor as atividades que a gente tem ali durante a fase. Então, a gente até linka um pouco com agilidade, com Lean, né, da gente conseguir colocar, fazer até um tact ali das nossas atividades que a gente tem durante o momento de engenharia. O contratante, então, só para a gente situar, né, o contratante ou o profissional que está lidando com essas situações do FEL no seu projeto. Ele está sentindo que lá ele tem problemas de silo, divisões de equipes, problemas de comunicação, e ele quer mudar, ele quer trazer esse ponto de agilidade. Existe uma hora certa para começar a trazer essas evoluções dentro do projeto? Tem que ser no começo do FEL, tem que ser em algum portão? Onde que entra a virada de jogo? Tem algum momento certo ou não? Joel, vai depender muito da maturidade da empresa, né? O quanto tempo ela tem uma convivência já com o FEL também. Mas é natural do mercado, né? Onde a gente começa aí com essas situações de silos, a gente caminhar para um movimento colaborativo, né? A gente sai muito do viés de governança por si só para governança colaborativa. E vai ser um movimento natural, mas é comum a gente ver
necessidade de FEL ágil a partir de empresas que conheceram um pouco de FEL e agora quer melhorar um pouco esse framework que já está instalado. Perfeito. Brunão. Acho que é interessante, né, trazer um pouco da nossa audiência. A gente falou no início, né, do que é FEL, falando da evolução natural do FEL para a agilidade, né, o nosso contexto atual de mercado. Mas o mais interessante imagina para você, né, que nem adota FEL em projeto, já, né, pessoal, o que é isso? E a gente fala um pouco de agilidade. O nosso propósito nesse podcast, nossa terceira temporada e nossa missão na Verum, a gente da Verum Partners, é se complicar, né? A gente conseguir levar conteúdo de qualidade para vocês, né? Que a gente consiga furar essa bolha, né? E a gente consiga de fato melhorar a produtividade, melhorar a previsibilidade dos projetos. E aí, Lu, a gente conversou bastante isso mais cedo, né? Quando a gente fala, né, desses problemas e como descomplicar, eu quero passar uma pergunta para o Márcio. Márcio, como que a gente, né, fala um pouco desses benefícios da evolução natural da aplicação, né, do FEL ágil, mas também como que a gente descomplica isso, Márcio? Como que essa audiência que está hoje, né, entendendo, dando os primeiros passos, né, a gente traz qual é o benefício e qual é a evolução natural, né, do FEL ágil? Sim. O FEL ágil, ele traz uma série de benefícios muito interessantes para as empresas trabalharem com projetos robustos, né? O primeiro deles diz respeito à otimização do tempo. Por ele fazer um alinhamento ao longo da fase do que está sendo desenvolvido, das entregas, dos objetivos da fase, dos critérios de sucesso, daquilo que se tem como objetivo ao final de cada fase, a gente tem um tempo de aprovação no portão menor do que o que normalmente se vê aí no mercado, né? Adicionalmente, a maneira como se organiza a governança, a organização por squads, os times acabam sendo mais empoderados, todas as partes envolvidas acabam sendo mais conscientizadas daquilo que precisa ser feito, daquilo que precisa ser atingindo, as premissas são mais difundidas, e com isso as decisões e as definições são melhores, são de mais qualidade e envolvendo quem precisa ser envolvido, né? A governança, ela também traz um maior desdobramento dos objetivos do projeto, promove uma participação ativa das partes, permite uma cocriação e também potencializa os benefícios, né? Os benefícios do projeto, eles são potencializados pelo maior envolvimento de todos, né? Adicionalmente, os normativos, eles são melhor padronizados. Os normativos do projeto são melhor padronizados. As documentações, elas têm mais conhecimento daqueles que serão desenvolvidos. As documentações são melhor desenvolvidas, né? Estão mais atreladas àquilo que a governança prega, né? Os riscos são menores, porque o mapeamento dos riscos ele é mais completo, envolve melhor as partes, né? Cogita-se também a utilização de outras técnicas, como modularização, pelo maior envolvimento de stakeholders, né, no processo de cocriação, né? Promove-se também um ambiente mais colaborativo, né? A construção de soluções ela é melhor, a transparência com relação àquilo que está sendo discutido no projeto é melhor também. Então, promove-se uma maior captura de valor, né, das partes interessadas. Reduz-se também o desperdício. Então, além da otimização do tempo, todos esses outros benefícios são esperados como saída desse processo de governança colaborativa e do aporte de uma abordagem mais ágil. Pô, legal. Ou seja, a gente está... Obrigado, Márcio. E acho que é interessante quando a gente reflete, né? A gente está aqui exatamente discutindo e refletindo também, né, Joel e Luísa? A gente pega o que é melhor das duas metodologias, né? A gente pega o que é melhor do FEL, né, que tem diversas fortalezas de garantir governança, de garantir os faseamentos, mas também trazer agilidade para ter essa interação com o cliente, entrega de valor, né? E sim, reduzir esse time to market, né, Márcio, que você falou muito bem. Então, seguindo, né, pessoal, trazer alguma abordagem para a audiência, Lu, existe algum setor específico, né, que o FEL ágil pode ser adotado, né? Existe alguma restrição, alguma característica, né? Falem para a nossa audiência, né, como que a gente descomplicaria isso para eles, né? Onde que a gente pode implementar, né, o FEL ágil? Sim, acho que a gente precisa desmistificar que FEL ele é aplicado em grandes projetos, né? Em projetos
milionários, bilionários. Ele foi criado para isso, né? Era necessidade no momento, mas hoje em dia a necessidade ela se ampliou, a gente precisa evoluir na nossa parte de planejamento, a gente precisa atingir outras gamas de projetos também. Então, o que a gente vê hoje? FEL sendo aplicado em projetos de otimização, em projetos correntes, né, chamado para alguns lugares de sustain, além, é óbvio, de grandes projetos de grande porte. Então, a gente traz também o FEL ágil para essa gama de projetos. Então, a aplicabilidade, ela é vasta. Ela é grande. É muito legal isso, porque a gente amplia, né? A gente começou falando do FEL, que nasceu em grandes projetos de capital, e agora, com a evolução do FEL ao longo desses 50 anos, a gente dimensiona ele para trazer a qualidade com agilidade para pequenos projetos, né? Perfeito. Eu queria saber do Márcio. Márcio, fala pra gente, então, como você enxerga, quais são os próximos passos, né? A gente já falou de várias adaptações, né? Em relação ao FEL. Como é que você enxerga os próximos passos dessa metodologia em aplicação de projetos aqui no Brasil? Bom pessoal, assim, a gente entende que a metodologia tradicional, o FEL tradicional, ele permite um processo mais estruturado, né? As entregas e ações são coordenadas. Entretanto, existe uma limitação no que diz respeito à adaptação a mudanças, a flexibilização de cronograma, a trabalhar com prazos restritos, a poder capturar aí melhor o time to market de uma maneira mais assertiva. Então, o próximo passo do FEL seria migrar para um modelo na qual a flexibilização das adaptações do cronograma fosse viável. E isso, com o FEL ágil, ele é permitido. O casamento da abordagem tradicional, da estruturação das fases, da possibilidade de você trabalhar com o desenvolvimento progressivo do projeto, com uma maior flexibilização das entregas, flexibilização dos cronogramas, trabalho com prazos restritos, escalonamento incremental de entregas, um modelo colaborativo, é o próximo passo. É aquilo que a gente entende que vai trazer o melhor dos dois mundos, que vai permitir que um projeto robusto seja entregue com um maior envolvimento das partes, cocriação, colaboração e uma estruturação necessária para que as entregas incrementais aconteçam. Então, esse casamento, esse modelo híbrido entre a estruturação e a flexibilização é o próximo passo. É aquilo que a gente entende que vai ser o modelo futuro de uma entrega baseada na metodologia FEL. Maravilha, Márcio. E, bom, infelizmente, gente, o nosso tempo está acabando, o papo poderia render muito mais. E é legal, antes da gente trazer as considerações finais, né, Bruno, puxar você como trabalha nessa área de formação de profissionais em novas metodologias e tecnologias, né? Que a gente consegue trazer também essa nova realidade, essa evolução do FEL para a capacitação de pessoal. Você tem visto isso nos projetos? Sem dúvida, Joel. Acho que essa é uma demanda cada vez mais latente. Então, a gente tem uma demanda muito grande de formação, de capacitação no que tange a metodologia FEL. Aí fica aí para você, né? Se você quer entender um pouquinho mais do que é FEL, entender um pouquinho mais de como a gente conecta a agilidade, né, dentro da metodologia FEL, né, segue a gente no LinkedIn, segue a gente no nosso Instagram, manda mensagem, né, pra gente. E sem dúvida, né, que quando a gente fala de um processo de transformação cultural, ele começa com pessoas. Né? Então ele começa em como que a gente forma e desenvolve. Né? Não existe transformação de negócio sem transformar pessoas. Então, fica aqui a deixa, né, Joel, né, no nosso propósito em relação a transformar o mercado de área e construção. E obrigado, né, aos participantes, obrigado a Lu, ao Márcio. Acho que foi uma pauta muito esclarecedora, né, de como que a gente traz metodologia que é tão segmentada no mercado, mas ao mesmo tempo que tem oportunidade de evolução. Deixa a palavra aí para a Lu, né, considerações finais, né, que ponto que você tem que trazer para a gente aí, Lu? Eu venho agradecer aqui nesse momento, é claro, né, eu acho que a gente está passando por um momento muito interessante no mercado e a gente consegue estar um pouco à frente aí dessa maturidade, desse estudo, e muito significativo para mim poder estar aqui um pouco compartilhando disso com todos vocês.
E acho que o recado é ficar aqui, dá para fazer melhor. É isso. Obrigada. Bacana. Antes das considerações finais para o Márcio, vale também um toque, né? Se você aí que já quer aplicar isso no seu projeto, né? O cara tem um projeto, às vezes o contratante quer trazer mudança para o FEL, procura a gente também. Essa é uma solução que a Verum Partners está aplicando, como a Luísa trouxe para a gente aí. É possível a gente fazer essa aplicação em diferentes maturidades, né? É melhor quando já tem uma maturidade, como você explicou, mas você aí de casa quer conhecer mais sobre essa metodologia, seja na formação, como o Bruno trouxe para a gente aqui, pode procurar o Institute, ou se quiser a questão aplicável já com os profissionais da Verum, é só entrar em contato também no nosso LinkedIn, nas nossas redes sociais da Verum Partners, certo? Perfeito. Beleza. Marcelo, quais são as suas considerações finais? E muito obrigado aí. Desculpa tirar você das suas férias e obrigado por você estar aqui falando com a gente de novo. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. É sempre muito bom poder falar de um tema tão apaixonante, tão empolgante quanto o FEL e a metodologia FEL Ágil. Eu tenho certeza que a gente está construindo aí um modelo futuro que vai trazer muitos benefícios para aqueles que resolverem adotar, que resolverem trabalhar nessa abordagem mais colaborativa, nessa integração entre os princípios ágeis e o modelo tradicional. E é uma caminhada. A gente sabe que lá na frente o resultado vai ser muito bom. Todas aquelas dificuldades que a gente vê na implantação de um modelo tradicional, problemas com cronograma, problemas com integração, elas podem ser endereçadas, elas podem ser melhor direcionadas com esse aporte ágil, e nós estaremos aqui sempre à disposição para colaborar e compartilhar conhecimentos que permitam que os projetos sejam entregues de maneira mais segura, com os objetivos compartilhados, a colaboração lá no alto e as empresas possam atingir os seus objetivos com mais sucesso. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Obrigado pela companhia de vocês. Obrigado, Bruno. Obrigado, Luísa. Fiquem conosco. Tem muito mais conteúdo bacana no VerumCast, em diversos outros episódios. É só acompanhar a gente, compartilhar esse conteúdo nas suas redes. Muito obrigado. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. O VerumCast é uma produção da Verum Partners e do Verum Institute. Esse episódio contou com roteiros de Joel Corsini, Bruno Amaral e Igor Favetti. Edição, Joel Corsini. Fotografia e imagens, Grace Lisboa. Som e mixagem, Felipe Barbosa. Logística, Camille Chikawa. Marketing, Rafaela Caetano. A Verum Partners e o Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.